Olá, meninas! Nessa apresentação eu vou ajudar vocês a definir um tema para o seu blog. Bom, isso à primeira vista parece até simples, né? Porque normalmente a gente, quando tem ideia de ter um blog, a gente tem já o tema em mente. Mas além de muitas pessoas me procurarem às vezes sem ter nenhum tema definido, também acontece de me procurarem com uma ideia geral, um conceito, e eu notar que a pessoa ela precisa definir um pouco mais os limites desse tema dela para ela trabalhar melhor. Então eu resolvi fazer essa apresentação para explicar como é esse processo de definição do tema, mesmo que você já tenha um conceito ou se você não tem conceito nenhum. Bom, e aí você deve estar lembrado da apresentação que eu falei sobre mind mapping. E aí eu expliquei, né, quando a gente começa um blog, a gente pelo menos tenta essas 4 vertentes: temas, público-alvo, monetização e marketing. E bom, e aí na apresentação de hoje eu vou trabalhar a setinha temas. Eu tô trazendo isso de volta porque isso vai ser muito importante, porque depois, no final dessa semana de planejamento, a gente vai completar todo esse ciclo e a gente vai entender por que cada uma dessas setas estão ligadas umas às outras e o que uma define da outra. Por isso é sempre bom ter esse esquema em mente. Então vamos isolar para falar especificamente de temas. Bom, como é que eu vou definir o tema do meu blog? O ideal é a gente ter um tema central, né, no meio, a gente pensar um conceito ou alguma ideia, alguma coisa específica. Mas às vezes a gente não tem esse tema já específico. Então o que a gente pode fazer é trabalhar, fazer alguns exercícios para a gente chegar a esse tema do nosso blog. Então a gente vai novamente abrir mais setas a partir de tema. Primeiro a gente vai abrir a seta do que você gosta muito. Aqui a gente vai escrever, lembrando do que eu falei, que a gente tem que ir escrevendo muito sem pensar a princípio, depois a gente pode editar, mas o ideal é escrever no que vem à cabeça. Então você enche essa parte com assuntos que você gosta. Escreve tudo que você gosta na sua vida e deixa aqui. Depois que você já fez isso, você vai puxar uma outra setinha e vai pensar no que você se destaca. E aí você vai fazer do mesmo jeito, né? Você vai escrevendo as coisas em que você se destaca para poder enumerar, depois você pode editar. Uma dica que eu dou aqui é a etapa de cima, ou seja, o que você gosta muito, eu recomendo você conversar com você mesma, sozinha. Não pergunta a opinião de ninguém, porque o que importa aqui é exatamente o que você gosta, o que você gosta de fazer, o que você gosta de se informar, enfim, isso é algo com você mesma. Já a seta de baixo, no que você se destaca, eu acho interessante você procurar a colaboração de outras pessoas, porque muitas vezes a gente não se dá conta no que a gente se destaca, sabe? Ou às vezes a gente a gente fica com vergonha, ou tem uma falsa modéstia, alguma coisa assim, que a gente não consegue escrever as nossas qualidades. Então peça ajuda para alguém, que com certeza alguém vai ter coisas para dizer no que você é boa. E a partir do momento que você conseguiu fazer essas duas etapas, tanto a de cima como a de baixo, é hora da gente procurar coisas em comum. A gente começa a perceber que tem temas que eles vão se repetir em cima e embaixo. Então aí a gente já tem uma ideia de como a gente vai pensar nesse blog. Essas palavras que se repetem, ou seja, assuntos que a gente gosta e que ao mesmo tempo a gente é boa. Porque o que acontece? Não adianta só gostar e não ser boa. Você viu na minha lista, por exemplo, que eu coloquei várias coisas e nem todas eu considero que eu tenho know-how para falar. Então, você vai pegar só as palavras que estão nos dois grupos. Também não adianta pegar alguma coisa que você se destaca e que você não gosta tanto. Porque a ideia de um blog a longo prazo é daqui a 5, 10 anos, mais anos, você está fazendo a mesma coisa. Então, não adianta escolher um tema só porque você é boa. Você tem que escolher um tema no qual você é boa e também que você goste. E aí, depois que a gente chega nessas palavras em comum, né, nessas coincidências, a gente já consegue tentar chegar a um eixo do blog. Então a gente vai analisar o que essas coisas têm em comum, como é que a gente pode correlacionar, enfim, como é que a gente pode juntar essas coisas.
E no meu caso, por exemplo, eu cheguei que o ideal para mim é ter um blog com marketing para blogs. Já que eu gosto de blog, comunicação e marketing, essas coisas se uniriam nesse tema. Bom, então eu já tenho o eixo central do meu blog, né? Ou seja, quando me perguntarem sobre o que é seu blog, eu respondo marketing para blogs. Mas isso não é tudo num tema que a gente tem que definir, a gente tem que abrir, porque o próprio blog vai ter categorias. Então a gente tem que pensar nos temas dessas categorias. E aí você abre mais marketing, né? Vou escrever artigos com conceitos de marketing, estratégia, ferramentas, ou seja, quando eu falo de aplicativos que ajudam a nossa vida, esse tipo de coisa, tutoriais, quando eu explico vocês a fazer alguma coisa, como essa apresentação, por exemplo, e pensei também em videoaulas, que são vídeos mais extensos e que tem uma grade a seguir que forma uma aula. E aí você vai explorando todas as ideias também, aqui vale escrever tudo que vier à cabeça. E aí depois a gente vai jogar isso num quadro que eu chamo de quadro de validação. Porque nem tudo que a gente gosta e que a gente é bom, a gente também tem capacidade de produzir. Então a gente tem que ver a viabilidade dessas coisas. E são 4 quesitos que a gente tem que pensar. O know-how, ou seja, se a gente consegue falar sobre isso com propriedade. Recursos técnicos, porque o que acontece? A gente tem que saber, existem tipos de conteúdo que a gente tem que saber alguma técnica de alguma outra coisa para passar, por exemplo, se você for pensar em videoaula, você tem que entender não só de gravar vídeo, mas de edição de vídeo, de como fazer uma aula pela internet, enfim, são esses recursos técnicos que você tem que ter, que você tem que saber de fotografia, muitas vezes, que às vezes você tem que entender de alguns programas que vem, né, digamos, no pacote do tema. Depois o tempo, porque nem tudo a gente tem tempo, então a gente tem que priorizar e saber o que a gente tem tempo num primeiro momento e o que não tem. E a demanda. É muito bom a demanda, não pra gente cortar um tema, mas pra gente talvez priorizar. Se a gente tiver vários temas, eu recomendo começar cortando da demanda. Porque a demanda é assim, a quantidade de pessoas que está interessada em ouvir o que a gente tem a dizer. Então, se a gente tem um público, se é um tema muito específico, é um público muito pequeno, então a gente já tem que pesar menos esse tema, tá? Se todos os outros estiverem de acordo e você estiver sobrando, tudo bem. Mas se não, é sempre bom priorizar pela demanda. E aí você vai preenchendo esse quadrinho de acordo com o que você acha que você atende a esses requisitos. No meu quadro, por exemplo, me faltou tempo para as videoaulas. Eu não tenho tempo hoje para fazer algo tão profundo, para poder editar, para poder postar. Então eu coloquei que seria um impedimento esse tempo. Logo, o resultado para mim, nesse momento, não vale a pena fazer videoaula. Quem sabe no futuro a gente pode ficar revisitando esse quadro e depois reavaliando um outro momento, mas nesse momento eu não vou fazer videoaulas. Então, eu vou ficar com os outros 4 temas, que são marketing, estratégia, ferramentas e tutoriais, porque eu entendo que todos eles eu preencho os requisitos necessários para que eu possa falar no meu blog. A partir desses temas, você pode transformá-los em categorias e até mesmo distribuir assim, entre a sua agenda, quando você vai escrever, quando você vai postar, porque o interessante é que um blog tenha uma agenda e que as pessoas se acostumem a esse tipo de conteúdo e comecem a não, assim, digamos, perceber que existe uma rotatividade entre esses seus conteúdos. Então é muito bom você ter uma agenda de temas. Mas isso a gente vai se aprofundar mais pro final, essa questão de agenda. Não se preocupe que eu ainda vou falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp para 21 992924932. Pode me seguir lá no Snapchat, Luciana Couto, e não se esqueça de postar como você está indo nesse planejamento com a hashtag MeuPlano2016 no Instagram. Eu espero vocês no próximo. Tchau, tchau!